Salve, salve, alunos, tudo bem, meus queridos? Nossa aula de hoje nós vamos com encontro vocálico, né? Encontro entre vogais. Acredito eu que não deva ser um conteúdo tão novo assim, porque ele deve ter sido visto e estudado por todos em anos anteriores, né? Quando fala em encontro vocálico, que é encontro de vogais, nós estamos falando basicamente de quê? Da classificação dos encontros vocálicos. Falando em ditongo, tritongo e hiato, né? Acredito eu que vocês não terão nenhum tipo de dificuldade no entendimento desse conteúdo, né? Beleza? Nós já estudamos, já tivemos a oportunidade de estudar as vogais e as semivogais, não é isso? Fonemas e letras, né? E a classificação dos fonemas e letras, que são as vogais, as semivogais e as consoantes, né? E agora nós vamos para o encontro vocálico, que é o encontro entre vogais, né? Que é a sequência de sons vocálicos, vogais e ou semivogais, que ocorrem em muitas palavras da língua portuguesa. Vale a ressalva, moçadinha, que nós temos na língua portuguesa 5 vogais. Não é isso? 5 vogais. A, E, I, O, U. Só que A, E, I, O, como sempre, quando estão unidos com uma outra vogal, sempre vão ter mais força, elas são consideradas as vogais, né? E aí, cai para 3, não é isso? E as semivogais caem para as 2, que é o I e o U. O I e o U, quando estão sozinhos em uma sílaba, eles podem sim ser considerados como vogais. Mas quando eles vêm unidos com uma outra, percebe-se na explicação feita anteriormente que eles sempre têm menos força, né? Por isso que são considerados como semivogais. O A, o E, O vão ser considerados como vogais, né? E o I e o U como semivogais, não é isso? Quando nós vimos isso na aula, nosso último encontro, na nossa última aula, né? Então, na classificação dos encontros vocálicos, nós podemos ter o ditongo, que é a união, né, entre 2 vogais, onde uma vai ser realmente considerada como vogal, que vai ter mais força, e a outra vai ser considerada de semivogal, que ela vai ter menos força, né? Pronunciadas numa mesma sílaba, numa só sílaba. Aí tenho aqui como exemplo para vocês: pai, sério e coração. Entre pai, faça esse movimento na casa de vocês. Pai. Começa alto e depois diminui, né? Pai. Onde o A é a vogal e o I é a semivogal. Pá, começa alto, ó. Pode prestar atenção no movimento da boca. Pá, a boca totalmente aberta e a boca já vai fechando. Pai, onde o A, por ser a vogal, ela vai ser mais volumosa e o I, por ser semivogal, ela tem menos força. É isso? Sério, sério. Começa com a boca fechada e depois aumenta, porque nós temos a semivogal, depois a vogal. O I é a semi e o O é a vogal. Sério! Faça esse movimento na casa de vocês. Coração! Coração! O A é a vogal e o O aqui, Juliana, é considerado semivogal. Por quê? Porque tem som de U. Coração! Coração, ó, tem som de U. Por quê? Porque é uma palavra nasal, preste atenção, não sai pela boca, sai pelo nariz. Coração, bote a mão aí no nariz. Coração, ó, não sai pela boca, sai pelo nariz, é diferente de sério. Sério, o movimento da boca, ó, sério. É a união aí do encontro vocálico, do I, do O, pessoal, sai pela boca. Em coração.
sai pelo nariz, ó. Coração. O O tem som de U. Por isso que aqui ele é considerado de semivogal, entendeu? Moçadinha, geralmente as palavras que recebem o tio, né? Que é uma forma de nasalização, porque toda palavra que recebe o tio sai pelo nariz. É uma nasalização. Muitos acham que o tio é um acento. Não, acento mesmo é só o circunflexo e o agudo, né? O tio é uma forma de nasalização. Isso quer dizer que a palavra que utiliza o tio, que possui o tio, ele sai pelo nariz, não é isso? Então, ditongo é a união de duas vogais, onde uma é a vogal e a outra é a semivogal. Aí pode aparecer primeiro vogal mais semivogal e depois semivogal mais vogal, não é isso? Quando acontece da vogal vir antes que a semivogal, nós temos o quê? O ditongo decrescente, ou seja, primeiro vem potência e depois diminui. Ou seja, leite, leite. Primeiro o E vem com força, depois vem a semivogal, aí já diminui, ó. Leite. A boca fica mais aberta, depois diminui. É igual em série, série, né? Muito, muito, muito. O U aqui, apesar de ser sempre considerado como semivogal, só que quando vem na junção com I, ele é considerado como vogal. Por quê? Porque ele tem maior força. Muito. Começa lá em cima e depois diminui. Muito. Vogal e semivogal. Pão, pão, pão. Em pão, pessoal, o O também tem som de U, né? Pão. Por quê? Porque tem a nasalização aqui, ó. O acento não, é o tio, né? Mãe, mãe, mãe. O A é vogal e o E tem som de I, por isso que é semivogal. Mãe, mãe. Então, nós temos aí o ditongo decrescente e o ditongo crescente, né? O ditongo crescente é o inverso, é semivogal mais vogal. 4, 4. Começa primeiro com menos força e depois cresce. 4. Semivogal mais vogal. Estão percebendo? Semivogal com mais vogal. Começa abaixo, depois aumenta. Gênio, gênio. Semivogal com vogal. Espécie, espécie. Semivogal e vogal. Água, água. Semivogal e vogal. Então, na classificação dos encontros vocálicos, o ditongo, que é a união de duas vogais uma mesma sílaba, pode ser decrescente e crescente. Ditongo decrescente é quando nós temos a vogal mais a semivogal, né? Leite, né? Começa lá em cima, depois diminui. E o ditongo crescente é semivogal e vogal. 4. Começa mais fechado, depois abre. É isso? Onde é que eu tenho um ditongo oral? Quando a palavra sai totalmente pela boca. Leite, céu, espécie. Já o ditongo nasal sai todo pela narina, pelo nariz, né? Parte do ar sai pelas fossas nasais. Geralmente quando aparece o tio. Pão, mãe, muito, quando. Pode prestar atenção. Pão, nariz. Bota a mão no nariz, moçadinha. Mãe, nariz. Muito, nariz. Quando, nariz. Espécie, tudo pro ar, todo pela boca. Céu, o ar todo pela boca. Tá vendo, pessoal, a diferença entre o ditongo oral e nasal? Não tem nada de dificultoso. Na união dessas duas vogais, quando nós temos semivogal mais vogal, o ditongo é crescente, né? Vai do menor para o maior. O ditongo decrescente é vogal mais semivogal. Leite, leite, vai do menor para o maior. É isso? E o tritongo? Tritongo é a união de três vogais numa mesma sílaba, não é isso?
Sendo que essas 3 vogais, 2 são semi e uma é a vogal propriamente dita. É uma vogal entre 2 semivogais pronunciadas numa só sílaba. Aí o exemplo aqui: Paraguai, saguão e Uruguai. Paraguai. A separação silábica, Paraguai. Na última sílaba, nós temos a união de 3 vogais juntas, que é o guai, né? Onde o U é semivogal, o A é vogal e o I é semivogal. Saguão é uma palavra de sílaba, mas na última sílaba nós temos 3 sílabas juntas. Saguão, semivogal, vogal e semivogal. Paraguai, é um tritongo oral, pessoal, ó. Paraguai, sai tudo pela boca. Já saguão, saguão, sai pelo nariz. Ó a presença aqui do tio. Uruguai, trissílaba. Na última sílaba, a união de 3 vogais. Semivogal, vogal e semivogal. Onde o U e o I quase sempre é semivogal. E o A quase sempre é vogal. Só que tem as suas regras, né? Como já foi explicado anteriormente. O tritongo ele pode ser oral e nasal, como eu acabei de dizer para vocês. Quando sai totalmente pela boca, o A sai totalmente pela boca, aí vai ser oral, né? Quais, iguais. Ó, só tem uma sílaba. 3 vogais juntas. Semivogal, vogal e semivogal. Sai tudo pela boca. Iguais. Iguais também. Iguais. 2 sílabas, né? Na última sílaba, semivogal, vogal e semivogal. É isso? Tudo pela boca. Faça um movimento na sua casa. Quais, iguais, tudo pela boca. Já o nasal, sai uma parte do som pelas fossas nasais. Quando nós temos a presença aí do tio, né? Saguão, guão e quão. Quão, quão, saquão. Sai tudo pelo nariz, não é isso? E por fim nós temos o hiato. O hiato é quando nós temos na separação silábica e nela nós temos apenas uma vogal solitária formando uma sílaba, né? Ditongo, na separação, ficam 2 vogais juntas. No tritongo, 3 vogais juntas. E no hiato fica uma vogalzinha solitária em uma sílaba. Não é isso? Saúde, ruim, cooperar, saúde. O U fica sozinho. E quando ele fica só, ele é vogal, né? Ele só é semivogal. Ele só vai ser semivogal quando ele fica com outra vogal. Quando ele fica só, ele é vogal. Ruim, 2 sílabas. Então, vogal e vogal. Cooperar, vogal e vogal. Até porque o O quase sempre é vogal. Então, ditongo, 2 vogais, uma mesma sílaba. Tritongo, 3 vogais, uma mesma sílaba. E o hiato, apenas uma vogal formando uma sílaba, né? Onde o ditongo, ele pode ser decrescente, quando tem vogal e semivogal, né? Crescente, semivogal e vogal. Oral, quando sai totalmente pela boca. Nasal, pelas narinas. O tritongo, a união de 3 sílabas de 3 vogais numa mesma sílaba. Quando sai totalmente pela boca, tritongo oral. Pelas narinas, tritongo nasal. E o hiato, ele é só hiato. Não é hiato crescente, nem decrescente, nem oral, e muito menos nasal. Ok, pessoal? Ok? Encontro vocálico é a sequência de sons vocálicos, semivogais e vogais, vogais e semivogais. 2, 3 ou 1, né? E assim, você só sabe realmente dizer se é ditongo, tritongo ou hiato quando você faz a separação silábica, né? Depois vira sintomático. Quando você olha para a palavra e já vê, automaticamente você já faz a separação, você já sabe, né? Mas quando você ainda tem um pouco de dúvida, há necessidade de você separar a sílaba e depois da separação que você vai classificar em ditongo, tritongo ou hiato, né? Ok? Qualquer dúvida a gente se fala no privado, ok? Um abraço e até a próxima. Bom, pessoal, vamos fazer a demonstração aqui. Faremos uma separação silábica para a gente ver
quantas vogais ficarão unidas? É isso? Lembrando que encontro vocálico é a sequência de sons vocálicos, né? Vogais e ou semivogais, que ocorrem em muitas palavras da língua portuguesa. Na palavra moura, quando a gente faz a separação, fica moura. Na palavra pouco, pouco. E na palavra trouxe, trouxe. Então, percebe-se que tanto moura como pouco como trouxe tem duas sílabas, elas são dissílabas, mas ficam com duas sílabas juntas, é isso? Então, aqui nós temos o ditongo. Ditongo crescente ou decrescente? Moura, pouco e trouxe. Nós temos sempre a união da vogal com a semivogal, né? Vogal e semivogal, vogal e semivogal. Então, nós temos aí um ditongo o quê? Decrescente. Oral ou nasal? Moura, pouco, trouxe, tudo sai pela boca. Então, ditongo decrescente oral. Essas palavras aqui, averiguei e saguão. Averiguei. 1, 2, 3 é uma palavra com 4 sílabas, polissílaba. Mas na última sílaba, 3 vogais unidas, né? U, E e I. Semivogal, vogal e semivogal. Saguão, saguão. 2 sílabas, né? 3 vogais juntas. Saguão, saguão. Semivogal, vogal e semivogal. Embora o O aqui tenha som de U, né? Saguão. Termina em O, mas tem som de U. É isso? É tritongo o quê? É tritongo oral ou nasal? Averiguei. A boca totalmente aberta, né? Averiguei. Tritongo oral. Saguão, como tem a presença do tio, é tritongo nasal, né? E aqui as palavras poeta, saúde e saída. Fica poeta, é isso? Saúde, ok? Saída, é isso? Então fica apenas uma vogalzinha unitária, né? 3 sílabas, mas em uma sílaba fica apenas uma vogal. Tá aí a demonstração do hiato. Então, pessoal, há necessidade de se fazer a separação silábica para saber se elas vão ficar unidas em 2, unidas em 3 ou em apenas na solidão, né? Ok? Espero que vocês tenham realmente aprendido, né? Tenham revivido, porque é um conteúdo que já foi dado em séries anteriores. Não é isso? Um abraço a todos. Tchau, tchau.